E segundo o antagonista, o governo Jair Bolsonaro bateu o martelo, vai propor mesmo a volta do imposto sindical sob outro nome, tirando a palavra imposto. Isso está dando o que falar na internet nesse momento, porque houve negativa, houve manutenção da notícia. Já vamos aos poucos, portanto, tratar do assunto. O texto foi elaborado por membros do Grupo de Altos Estudos do Trabalho, ligado ao Ministério da Economia e sob a batuta de Rogério Marinho. Segundo o site, será uma PEC acompanhada de projeto de lei para alterações legislativas infraconstitucionais. Lembra o antagonista que o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, já havia apresentado uma proposta de emenda à Constituição que institui a volta do imposto sindical e prevê a criação de um Conselho Nacional de Organização Sindical. Embora cause arrepios no governo, não está descartado um acordo para apensar uma na outra. Rogério Marinho ficou de conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre essa possibilidade e também a de indicar o relator para a PEC, segundo o site. Rogério Marinho, porém, está negando que houve essa iniciativa. Vou repetir aqui, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, diz que o governo não vai apoiar qualquer proposta para ressuscitar a contribuição sindical. No próximo dia 12, uma proposta de reforma sindical será apresentada pelo Grupo de Altos Estudos do Trabalho. Afirmou o seguinte, Rogério Marinho, abro aspas, se essa hipótese de contribuição sindical estiver presente, não conta com nosso aval. Nossa ideia é acabar com a unicidade sindical e retirar a tutela do governo dessa relação. Fecho aspas. O Rogério Marinho mais cedo já havia negado essa iniciativa e, no entanto, o site O Antagonista manteve e ironizou, disse que confirma tudo o que publicou, falou fake news, uma ova Marinho, barrigada, uma ova Marinho, porque o Rogério Marinho havia ido para o Twitter para dizer que o site publicou fake news sobre o fato de o governo estar preparando a volta do imposto sindical sob outro nome e afirmou que foi uma barrigada. Portanto, houve aí essa troca de farpas e fica a dúvida sobre a volta do imposto sindical. Não são nossas fontes, a gente não tem certeza se vai voltar, se não vai voltar. O que a gente pode dizer, e já diz há muitos anos, Augusto Nunes, é que não deveria voltar, porque o imposto sindical, é claro que é um assinte com o trabalhador. Por que exumar esse cadáver que está enterrado e não desperta a saudade de ninguém que se leve a sério? Era uma bagunça, era uma mesada indecente, bilionária, que permitia que sindicatos que não têm nenhuma representatividade continuassem vivendo e uma vida boa. Né? Estão acabando e agora voltam com isso. Eu me recuso a ter um dia de salário desviado para esses dirigentes sindicais, esses pelegos do PT que não merecem o meu respeito e nem muito menos a minha confiança. Não dá, não tem porquê. Eu levo muito a sério o antagonista, levo muito a sério o Rogério Marinho, então eu estou intrigado com essa história. Eu quero saber, que eu prefiro acreditar que houve algum erro, algum engano, porque eu não imagino o Roberto Marinho, o Rogério Marinho fazendo uma bobagem dessas. Tá mortinho o imposto sindical. Nenhum trabalhador quer, né? Só isso aí é o sonho de consumo, é a grande esperança dos que perderam esse privilégio. Para que voltar com ele? Isso é uma vitória alcançada aí há menos de 2 anos pelo Brasil e agora a gente vai voluntariamente aí para a derrota. A troco do que? O governo não pode fazer isso. Caso se configure esse desejo do governo, olha, a gente tem que tratar a pau a ideia. Todo mundo. E principalmente quem torce para que o governo dê certo, tá? Porque isso aí é uma bobagem, é uma afronta aos trabalhadores sérios e não é necessário. José Maria Trindade. Olha, tradicionalmente, o presidente da República, ele tem que ter um pé, e todo partido político tem que ter um pé na estrutura sindical. Eu defendo os sindicatos, mas nunca, absolutamente nunca, esta estrutura sindical que está aí, que eu acho uma estrutura sindical antiga, né, totalmente ultrapassada, que não representa mais nenhuma categoria. Eu não me sinto representado pelo meu sindicato, Sindicato dos Jornalistas.
um sindicato que foi tomado principalmente por funcionários públicos e que não sabe mais e que não entende mais qual é a função do jornalista para protegê-lo. Eu defendo um sindicato e os sindicatos terão que se reformular, que represente realmente os trabalhadores daquela categoria, mas os trabalhadores têm que, espontaneamente, se filiar ao sindicato, e esse deve ser o futuro, né? Pagar ali a mensalidade para manutenção do sindicato e cobrar do próprio sindicato. Mas essa cobrança não é aquela história de dentista, assistência de saúde, não. É uma proteção profissional, uma proteção de profissão como todos devem ter, e a estrutura sindical no Brasil está doente, está morrendo, porque foi colocada à míngua depois desta história aí de um salário por ano de cada trabalhador, recebiam dinheiro e não tinham nada o que fazer. Olha, nós temos uma folha sindical muito grande. Existem sindicatos de categorias que nem as próprias categorias sabem que existe. Para se ter uma ideia, naquela estrutura antiga do ex-presidente Lula, uma carta sindical, ou seja, uma autorização de um sindicato funcionar, foi vendida por 4 milhões de reais. E isso facilitava ali o trabalho dos partidos políticos, e é por isso que o PTB de Roberto Jefferson adorava o Ministério do Trabalho, era o dono das cartas sindicais. Pois bem, se alguém comprava, e era assim, alguém comprava uma carta sindical por 4 milhões, significa que tinha que ter muito lucro, né? Nós vimos, por exemplo, o Fernando Collor, que chegou fora da política e sem apoio sindical, criou a Força Sindical lá com Luiz Antônio Medeiros, exatamente para dar apoio ao governo. Então houve realmente esse debate, eu sei que houve esse debate no governo, exatamente para dar ao presidente Jair Bolsonaro a possibilidade de ter um apoio sindical, mas não esse sindicato, Augusto, que nós conhecemos, mas uma reestruturação da atividade sindical, ou seja, uma reestruturação da representação do trabalhador. Aí eu acredito, nada dessa história de imposto sindical ou dinheiro automático, que seja do governo, ou que seja, porque isso vicia. É preciso que o sindicato tenha atuação e tenha transparência para o trabalhador se sentir ali obrigado moralmente a contribuir, a se filiar ao sindicato. É isso, esse é o sentido do sindicato. Agora, criar sindicato como continuidade de organismos públicos, dar dinheiro público, dar dinheiro dos trabalhadores, isso é covardia. Isso não vai acontecer. O Congresso não vai voltar a isso. Agora que tem gente doidinho para isso, tem. É muito simples o sindicato tornar-se necessário, né? Nós temos todas as previsões aí indicam que 40%, outros falam em 30% das profissões existentes hoje deixarão de existir até 2030, se não me engano. Já está aí, chegando. E outras que não existem vão aparecer. Eu volto ao exemplo dos gráficos. O sindicato dos gráficos, que era muito forte, em nenhum momento pensou em treinar os seus filiados para que se adaptasse à chegada, para que eles assimilassem a chegada da era digital. Eles poderiam estar operando hoje computadores, poderiam estar mexendo com seriam todos especialistas aí em mídia digital, tal. Nenhum se preparou para isso por culpa do sindicato. Eu pergunto, esses sindicatos que representam, quem em tese deveriam representar quem trabalha numa área, numa profissão, num ofício que vai acabar, eles estão sendo treinados para que possam assimilar os fundamentos da profissão que vai substituir essa que é agonizante. Nenhum sindicato procura se preparar para isso. Olha, Augusto, quando apareceu, a primeira vez que eu fiz matéria sobre o aparecimento da plataforma aí do Uber, eu entrevistei a presidente, na época era a Mariazinha, a presidente do sindicato, aqui disse, olha, táxi vai acabar, nós vamos discutir aqui, é uma questão de tempo, quanto tempo, né? Mas você pode salvar, é só criar uma plataforma melhor, porque há como melhorar qualquer coisa, inclusive plataforma digital. Criar uma nova plataforma, treinar e fazer frente à nova realidade.
Mas nós vamos prender, arrebentar e quebrar e não sei o que. Você quebra um motorista de Uber, quebra 2, mas não quebra a história. Ou seja, ali o sindicato deveria atuar, criar uma plataforma parecida ou melhor e continuar. Mas não há realmente essa preocupação com o futuro em sindicato. Sabe por quê? Porque a preocupação deles é em se manter, é manter a coisa como está para ganhar mais, para dominar mais.